Rádio Grenal, Grenal Futebol Clube. Dr. Nestor Rain, falando em nome do Departamento Jurídico do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e o que tem a dizer sobre esse processo judicial que o atleta Ferreira move contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu penso o seguinte, que nesse caso aí do jogador Ferreira, nós temos uma extrema confiança nesse jogador, no seu potencial. Ele sempre está e está nos planos do Grêmio, porém, num determinado momento aí de ascensão até de carreira, o seu empresário tumultuou de tal forma a cabeça do jogador, que nós resolvemos premiar, vamos dizer assim, poupar o jogador de uma superexposição, porque levando ele a jogar no time de transição, tendo direito a os mesmos médicos, fisiatras, treinar com seus colegas, jogador inscrito no gauchão, porque realmente a pressão do empresário sobre o jogador é muito grande. Nós queremos dar a mesmo ele tendo entrado com essa ação, que aliás entrou já com uma forma meio atabalhoada, o juiz determinou até a emenda inicial que o valor não estava correto e tal, o juiz não deferiu a liminar de liberação para o jogador, vai ouvir o Grêmio primeiro. As coisas não estão acontecendo exatamente como o seu empresário esperava, mas ele é um jogador nos planos do Grêmio, tem contrato com o Grêmio, vai continuar sendo bem tratado lá, convivendo com os colegas dele, ele não está segregado, ele não está sofrendo nenhum tipo de constrangimento e nem sofrerá em função dessa ação, porque a gente sabe de onde vem essas cobras mandadas aí, né? O presidente do Grêmio, nós aí sempre nos manifestamos respeitosamente, né? E o empresário é assim, um estilo meio tipo, se você é só macaco, eu sou gorila, é um tipo de coisa assim, um pouco atabalhoada, assim, uma coisa meio grotesca, assim, para se usar no tipo de discussão. Ele disse isso no programa aí de rádio, né? Falando sobre, querendo evidenciar a questão de malandragem. Então, o Grêmio não faz malandragem, o Grêmio tem um contrato em vigor, o Grêmio precisa acertar uma nova renovação, e aí veio essa forma de agir do empresário, causou esse tumulto. Nós estamos poupando o jogador, que deve estar com a cabeça fervendo, né? Em função de toda essa pressão que ele vem sofrendo do seu manager, do seu empresário. Estamos conversando com o Dr. Nestor Rain, do Departamento Jurídico do Grêmio, aqui na Rádio Grenal. Valéria Possamay. Doutor, obrigado por atender a Rádio Grenal. Até pro torcedor, até mais leigo com relação a essa questão da coação que é utilizada até mesmo no despacho, né, da vara do trabalho aqui de Porto Alegre. Nesse sentido de afastamento, isso se qualifica, falando juridicamente em questão de coação, ali até diz, tentando coagir o jogador a aceitar os termos e até ameaças, é citado também um termo do despacho feito pelo juiz. Isso, falando juridicamente, isso se qualifica? Mas o juiz não falou em coação. Quem falou em coação foi o advogado do jogador. Isso, nos termos do despacho que é apurado mais. O despacho não concedeu aquilo que o advogado do jogador esperava, que era uma liberação imediata do jogador, sim, sem ouvir o Grêmio. Claro, sim. O juiz não concedeu isso e vai determinar, o Grêmio terá um prazo agora para se manifestar, onde o Grêmio vai trabalhar nessa linha de que o jogador está integrado ao plantel, não houve a ele nenhuma diminuição do apreço que o Grêmio tem por ele tem contrato com o Grêmio, e ele tem que cumprir esse contrato com o Grêmio em função de um compromisso que ele tem fixado com nós. Nós não temos compromisso de que ninguém seja titular do time do Grêmio, nenhum dos jogadores do Grêmio, nós temos compromisso de que ele seja escalado. E os jogadores do Grêmio podem estar hoje ali no time principal, e mesmo os jogadores cascudos podem, em determinado momento, jogar na transição e estarão ali todos convivendo sem nenhum tipo de problema. Então não há nenhuma coação por parte do Grêmio, apenas um cuidado que o Grêmio está tendo em função da enorme pressão que esse menino está sofrendo do seu empresário. Então, para o senhor, Dr. Nestor Rain, essa alegação é uma novidade em termos baseados, né, em termos de certa forma, um rebaixamento do grupo principal para o grupo de transição. Isso
não existia conhecimento de uma situação parecida até aqui, doutor Nestor Rain? Não, as situações são sempre parecidas com essa. Os jogadores não podem sofrer assédio moral. Eu não posso dizer assim, tu pega o teu motorista e vai treinar sozinho em Eldorado. Claro. E tu não vai ter contato com ninguém. Vai ter lá uma pessoa que vai ver se está cumprindo teu trabalho e vai embora para casa. Isso é um assédio. Isso é tratar o jogador não continua a sua atividade, tem prejuízo do seu preparo físico, isso é um assédio. O Grêmio não assedia nenhum jogador seu. E tudo que faz com um são procedimentos legais que o Grêmio pode adotar com outros, se assim entender. Esses são os nossos compromissos, esses são os contratos. A parte nossa é cumprir os nossos deveres com os jogadores e eles os nossos conosco. Como disse, mesmo com essa ação, esse jogador continua convivendo conosco lá no Grêmio, não sofrerá nenhum tipo de represália, de tratamento diferenciado, os colegas vão continuar convivendo com ele sem nenhum problema. Isso é uma coisa preparada pelo empresário dele, que desde o início busca um conflito com o Grêmio para liberar o jogador e para retirar direitos do Grêmio para que ele os absorva completamente. Esse tipo de coisa não vai pegar, não vai ser possível que prospere, porque o Grêmio sempre agiu com correção e é a nossa forma de proceder. Agora, se há de convir que o jogador que terá uma Libertadores pela frente sofrer dessa pressão do seu empresário, o rendimento, a cabeça dele é um turbilhão, né? Então o Grêmio está preservando esse jogador e preservando o jogador desse enorme pressão que ele está sofrendo. Eu tenho certeza que um jogador promissor imagina que o Grêmio seja uma boa vitrine para ele começar uma carreira florescente. Para ficar bem claro para todos nós aqui na Rádio Grenal, então, próximo passo do processo agora, cabe ao Grêmio uma manifestação a respeito do caso? Sim, o Grêmio agora vai se manifestar, vai falar um pouco com uma linguagem jurídica e trazendo como tem sido o comportamento do Grêmio e a própria jurisprudência em casos similares, não é? E o jogador continuará lá conosco, treinando, bem tratado, como é nosso costume. Nós não temos esse hábito de diferenciar pessoas, de criar embaraços, de criar narizes torcidos, não é o nosso estilo de trabalhar. Rádio